Fala pessoal, então vamos à questão 1.55 do livro, que aborda o seguinte tópico: desenhe um circuito térmico de transferência de calor por uma janela com vidros duplos. Identifique cada um dos elementos do circuito, inclua a radiação solar que entra pela janela para o espaço interior. Quais são os dados do problema aí? A janela com vidros duplos e ele está pedindo aí para a gente desenhar o circuito térmico. E o que se pede? Desenhar o circuito térmico, identificar cada elemento desse circuito e incluir a radiação solar que entra no espaço no interior. Quais são as hipóteses? De que o regime ele é estacionário. Peguei um desenho aqui desse site que vocês podem acessar, que foi acessado no dia 28/6. Lá explica com mais detalhamento, com um pouco mais de rigor, referente a janelas com vidros duplos, vidros triplos e sim o desempenho térmico e acústico que cada um dos modelos tem para o seu projeto. Então aqui eu só identifiquei a parte exterior, a parte interior com que eu estou analisando. Identifiquei também a questão onde estão os vidros, o ar. Temos aqui um espaçador entre cada chapa de vidro, temos um dessecante que nada mais é para remover a umidade do ar que tem aqui dentro, que pode, devido à incidência de radiação e convecção que ocorre aqui, condução, né, os três processos aqui envolvidos, ele pode embaçar esse vidro aqui entre as duas chapas. Então, a ideia do dessecante é fazer não ter um embaçamento, não provocar o embaçamento aí para as pessoas. E temos também o vedante. Aqui dentro esse ar aqui pode ser preenchido com, se eu não me engano, quatro modelos de gases, que é o argônio, o criptônio e o xenônio, e também um hexafluoreto de enxofre, que são gases inertes, aí, tudo para evitar e também melhorar na intensidade de radiação aqui que vai sendo transferido, a quantidade de calor que vai ser transferida aqui, isso daí tudo ajuda nesse conforto térmico aí para a casa da gente quando a gente utiliza esse tipo de sistema. Antes da gente desenhar esse circuito térmico, eu transcrevi algumas coisas utilizando, me desculpa, o livro do Sengel, Transferência de Calor e Massa, da quarta edição, é referente ao que é a emissividade, que de fato todos os materiais têm esse tipo de característica, a quantidade de radiação térmica absorvida dentro dos primeiros poucos microns da superfície. Então, ele é considerado um fenômeno de superfície de materiais do tipo opaco. É por isso que, na maioria das vezes, aparece aquele famoso ângulo sólido para a gente calcular a sua emissividade do material e tal. Bom, a emissividade nada mais é do que a razão entre a radiação emitida pela superfície a uma determinada temperatura e a radiação por um corpo negro na mesma temperatura. Dentro disso também eu trouxe sobre o que é a absortividade, reflectividade e transmissividade. Entretanto, tudo é calculado referente à unidade. Por exemplo, a quantidade total de radiação incidente num vidro, a gente tem três eventos que acontecem ali, em que parte ela é transmitida, parte é absorvida pelo próprio vidro e parte ela é refletida. Então, tudo é uma fração da radiação total incidente. E isso daí vai muito bem com a primeira lei da termodinâmica. Então, a gente trabalha bem com essa parte. Bom, vou deixar esse PDF aí para vocês fazer o download e tal, e dar uma lida referente a esse tópico que eu acho muito interessante no momento que a gente está trabalhando com esse tipo de exercício. Bom, aqui eu peguei a mesma imagem, onde que eu, de acordo com o enunciado, ele pede para a gente dar nomes, né, identificar cada um dos elementos. Então eu peguei aqui o enunciado da questão, peguei o desenho que eu retirei lá daquele site, e aqui eu identifiquei cada um deles, em que a gente tem a quantidade de radiação incidente do ambiente e a temperatura da radiação. Aqui a parte externa, temos a temperatura da camada externa do vidro, a temperatura interna desse primeiro vidro aqui. Temos a quantidade de radiação
que é transferida entre um vidro e outro por meio desse ambiente aqui, esse ar que fica aqui, que a gente pode utilizar os gases, enfim. Temos a temperatura interna da segunda lâmina de vidro, temos aqui a temperatura já do quarto, a temperatura da parte externa do vidro, e temos a quantidade de energia que de fato vai para o quarto, né? Que aí a gente tem a temperatura da radiação do quarto e a temperatura ambiente já do quarto. Com isso, a gente pode desenhar o nosso circuito térmico, em que eu estou pegando a quantidade de calor que está vindo da esquerda para a direita, a radiação emitida, e assim dá para a gente ir montando o nosso circuito térmico, identificando cada um dos elementos. Veja que a gente tem um sistema em paralelo aqui na parte externa, que é a temperatura da radiação externa e a temperatura ambiente. Temos as resistências, que é a resistência de radiação e convecção do ambiente aqui, e depois, logo em seguida, já temos a temperatura 1 da nossa chapa de vidro. Logo em seguida temos essa espessura, a largura da primeira chapa de vidro, que é a nossa resistência condutiva. Logo, temos a temperatura 1 do vidro interno, essa parte aqui. Temos nesse espaçamento entre os vidros um circuito em paralelo, que é a radiação e convecção, onde calor é transferido entre essa parte interna e a parte interna do vidro 2 por convecção e radiação. Logo em seguida a gente coloca a temperatura interna do vidro 2 aqui, a resistência por condução desse vidro aqui devido a essa largura e tal. Temos já a temperatura do quarto, essa parte 2 aqui, que já é a parte externa, já é de fato dentro do quarto. E assim, por fim, mais um circuitinho em paralelo, que a gente tem aí a temperatura ambiente, que é do quarto, e a temperatura por radiação, que efetivamente chega ao quarto. Bom, e é isso. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, sugestão ou reclamação, deixem nos comentários. Abraços e até a próxima. Tchau.